CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. A atividade física reduz o estresse, sintomas de ansiedade, melhora a qualidade do sono, melhora a aprendizagem, reduz os sintomas depressivos, previne e diminui a mortalidade por doenças crônicas como pressão alta, diabetes, melhora a força, melhora o equilíbrio, flexibilidade. E se eu for ficar falando aqui a tarde toda, né, não vai ter espaço para falar sobre as vantagens de se praticar exercícios físicos. Nós vamos bater um papo agora, falar sobre saúde e a saúde do corpo, com a ortopedista Etelvina Vaz, a nutricionista Natácia Ferreira e o professor de educação física Álvaro Martins. Doutora Etelvina, boa tarde, muito obrigado por falar conosco aqui na CBN. Boa tarde a todos, Aldo. Obrigada aí pelo convite e já parabenizando aí o educador físico, dia 1º de setembro, né? A E, nutricionista aí, dia 31 e de agosto. Parabéns a esses dois grandes profissionais aí, tão importantes nos pilares da saúde. Tenha dúvida Muito disso. obrigada. Obrigado, agradeço a senhora. Natácia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Obrigada, doutora. Feliz também em participar. Obrigada pelo convite. E é isso, estamos aqui para falar um pouquinho sobre alimentação, nutrição. Estou bom. aqui para poder ajudar da melhor forma. Vai ajudar sim. Professor Álvaro Martins, boa tarde. Boa tarde, Aldo. Obrigado, doutora. Obrigado pelo convite de estar participando. Vamos conversar. Vamos contribuir bastante nesse debate. Bom que eu reuni um professor de educação física, um ortopedista e um nutricionista. Então nós vamos resolver todos os problemas de uma vez só, né? Permita-me, Etelvina e Natácia, começar com o Álvaro para falar sobre essa questão da educação física. Por que hoje, professor Álvaro, muita gente termina se lesionando em razão de uma atividade física? É uma atividade física que é mal feita? É uma atividade física que não é tão bem orientada? Por que as pessoas hoje estão tendo tantas lesões em razão da prática da atividade física? Existem dois pontos, né? Os principais são falta de orientação e excesso de atividade e treinamento. Esses são os principais. São os principais. A falta de orientação aqui, não tem um personal, não tem um professor, a pessoa se mete a fazer uma atividade sem ter orientação prévia? Isso, não tem prescrição adequada para o devido exercício, atividade que o indivíduo quer fazer, né? Hoje a internet é muito fácil, muito acessível, as redes sociais, então... Tem muito professor na internet. Muito professor, muitos não professores também, que faz o que para si dá certo e quer reproduzir de forma geral para os outros. Cada corpo é um corpo. Exatamente. A resposta é diferenciada. Isso. Daí chegamos à doutora Etelvina, que certamente deve receber muita queixa em se tratando de ortopedia, não é, doutora Etelvina? Sim, a gente como ortopedista, né, recebe as lesões. E tem é importante você praticar atividade física, né? Tem um estudo aí que 60% dos brasileiros estão sedentários, segundo a Organização Mundial de Saúde, e isso tem um impacto, né? É responsável aí por mais de 1 milhão de mortes, só por esse fato. Então, a atividade física é importante, mas a gente tem que se preparar para fazer atividade física. E antes da ortopedia, eu acho que é mais importante você fazer uma avaliação cardiovascular, né? Essa semana nós tivemos um exemplo aí de um jogador. Então, antes de qualquer coisa, uma avaliação cardiovascular é primordial para você se prontificar a praticar uma atividade física. Segundo lugar, você tem que ter a orientação do profissional, né, do personal, do que for. Na internet, a gente hoje tem muitas informações, mas somos indivíduos que têm uma individualidade, né? Cada um tem seu histórico, tem sua composição corporal, qual é a sua intenção da atividade física, né? Se você é um profissional de alta performance, se é um atleta de final de semana, que é outro risco. É muito frequente as pessoas passam a semana, não dormem direito, não se alimentam direito, no final de semana vão para uma atividade física exaustiva e aí tem uma complicação. Então, esses atletas de finais de semana são os que mais apresentam as lesões. E os outros, porque a atividade física ela é importante, mas tem aí, independente, né,
da atividade física que seja realizada, ela tem que ter um apoio nutricional, né? Tem que ter uma nutrição anti-inflamatória. Tem muitos corpos aparentemente saudáveis e estão super inflamados, e isso é muito frequente. Então, não é só valorizar a questão da estética, mas a estética é importante, mas é a saúde. Como é que está a sua saúde? Como é que está seu sistema cardio e o osteomuscular? Muito importante a gente fazer essa avaliação, esse check-up ortopédico, né? Após o cardíaco. A gente fica estimulando tanto aqui, né? Pratique exercícios físicos, faça atividade, quando deve-se ver e deve-se ter esse estímulo, mas seguindo aquela regra, né, Álvaro? Então, primeiro, quem quer fazer alguma atividade física, como a doutora Etelvina citou, deve procurar um médico para ter um parecer cardiológico. Começa por aí. Isso, com certeza. A gente vai para uma avaliação, tem um parecer cardiológico, e é até importante porque quando o professor de sala de musculação ou personal pega, ele tem dados para quantificar e prescrever um treino em cima com base no resultado lá, né? Entendo. Porque assim, de forma aleatória é muito complicado. É como a doutora falou, cada corpo é individual. É o princípio da individualidade biológica. Todo ser humano é diferente um do outro. Entendo. Pode ter a mesma, assim, quantidade de ossos vai ser a mesma, assim, esse processo vai ser parecido, mas cada um é diferente do outro. Cada um é cada um, né? Isso. É aí onde entra a Natácia, porque a gente fala aqui da prescrição, né, da avaliação médica, a doutora Etelvina faz esse lembrete, o professor Álvaro termina por ratificar isso, mas não dá para você ter uma boa prática de atividade física sem ter uma boa prática alimentar, não é, Natácia? Exato, é o que a gente chama de rastreamento metabólico, que é onde a gente vai atrás do paciente para saber o histórico familiar, a questão alimentar, a cultura do paciente, gostos, aversões, se ele tem algo inflamado, carente nutricionalmente, para a gente suprir com alimentação e, às vezes, quando há necessidade, através de fitoterápicos, né, que são bioativos, bioquímicos, fármacos mais de forma natural, para que supra alguma coisa que tenha carência. Mas, primeiramente, eu trabalho muito com alimentação, Aldo, para alimentação pré-treino, pós-treino, quando é de alta performance ou de longa duração, a gente coloca um intratreino para repor o estoque de glicogênio, que é o quê? Que é a energia, né? Então, a gente precisa estar atenta a esses detalhes de cada paciente. Como a doutora falou, a questão da individualidade biológica, né? Cada paciente é um paciente, a gente precisa personalizar o plano alimentar para que fique realmente individualizado, para que a performance daquele paciente, daquele atleta, seja eficaz, seja com excelência. Então, a nutrição é bastante importante em muitos aspectos, em relação de estresse, em relação de sono, que a gente chama de higiene do sono, saúde intestinal, mental, isso tudo é muito importante. O nutricionista, o ortopedista, o educador físico, então é uma equipe multidisciplinar. Tudo é um conjunto, né, Álvaro? Você tem que estar bem de cabeça, você tem que estar bem na alimentação, para que você possa ter resultado, né? Sim, é um conjunto. Se eu pratico exercício físico, sem uma boa alimentação, eu não vou conseguir ter rendimentos. Assim, eu praticando exercício físico, eu já vou conseguir ter um desempenho bom. Mas, assim, agregado com a alimentação é incomparável os ganhos. Você Entendeu? comer bem para viver bem, né? Exatamente. É o que eu estava falando agora no início, né? A atividade física, ela tem uma série de... Aliás, ela só tem vantagem, né? Termina fazendo com que a pessoa viva mais, tenha mais alegria de viver, estimula muita coisa, não é, Álvaro? Isso, com certeza, né? Até a própria OMS fez um levantamento que até o final do 2030 a depressão é o mal do século, né? Então, ou A seja, atividade física ajuda a espantar, né? ajuda a espantar, né? Ela não é um remédio, que a gente tem que separar os processos. Mas é um grande Ela ajudante. contribui bastante, né? Entendo. Por exemplo, se o paciente faz uso de um determinado medicamento, uma quantidade X, eu fazendo um exercício físico orientado, uma posição correta, eu consigo Perfeito. diminuir, consigo até fazer a substituição de um medicamento por outro. Perfeito. Entendeu? Graças à atividade física. Graças à atividade física. Importante. Doutora Etelvina, o que é mais comum em se tratando de ortopedia? É ombro ruim? É joelho acabado? É quadril esbagaçado? O que é que chega mais aí desses atletas que não se previnem muito?
Em termos gerais de população, né, que a gente está falando aqui de atividade física, mas a ausência da atividade física também é problema, é o sedentarismo, e a primeira causa de afastamento de trabalho terrível, no né? país Sedentarismo é terrível, né? e aí a primeira causa de afastamento de trabalho no país são dores na coluna lombar, né? É a primeira causa de afastamento de trabalho. Então, em algum momento, a gente atende bastante, né, as dores na região lombar. Tem as dores das articulações de carga, né? Então é muito comum as articulações do joelho, onde as articulações de carga, elas sofrem muito com o sobrepeso. Então, quando você está com sobrepeso, você está com 1 quilo a mais, na verdade, biomecanicamente vai estar ali 5 quilos a mais, ou 20 quilos a mais, são 100 quilos a mais dos joelhos. Então, assim, é uma articulação que sofre bastante. Doutora E outra Teofina, coisa são as tendinites, né? desculpa interromper a senhora. Cada quilo a mais que eu tenho significa 5 de pressão no joelho, é? Seria isso, é? 5 vezes mais, biomecanicamente fariam essa conta, arredondando essa conta, né, digamos assim. Então, quando você está com 10 quilos a mais, não só são 10 quilos a mais para o joelho, né, biomecanicamente falando. É. Então, a importância também Posso da ratificar nutrição isso. aqui. A nutrição anti-inflamatória também é muito importante, por conta da quantidade de tendinites, né? Tem o cotovelo do tenista, que não é só o tenista que tem, as epicondilites da vida, as tendinites, né, de ombro também, a lesão de manguito rotador, tudo isso. Então, isso é uma saúde da musculatura, né? Ruptura de tendão de Aquiles acontece muito. Então, todo esse conjunto é a falta de preparo para a atividade física. Entendo. Depois que você já fez a sua avaliação, né? E aí você faz uma nutrição inflamatória. Então você vai ter uma tendinite. Tendinite é um processo inflamatório, não é? Então é muito importante aí onde entra a nutrição, né? Anti-inflamatória. Isso, onde a gente faz uma alimentação. Desculpa te interromper, doutora. Pode falar. Mas importante, então, o que é essa nutrição anti-inflamatória? É justamente uma alimentação mais limpa, né? Uma alimentação mais de frutas, vegetais, mais carnes brancas. É algo realmente anti-inflamatório para que o desempenho dos atletas, né, diminuam lesões musculares, a fadiga muscular. Então, isso é muito importante, fazer uma alimentação mais rica em vegetais, vegetais verdes folhosos, mais frutas de forma colorida, de 3 a 4 porções de cores diferentes, Aldo, porque de cores diferentes da fruta, ela vai proporcionar nutrientes diferentes ao longo do dia. Então, isso seria uma boa estratégia. Carnes brancas, magras. Então, isso é uma boa. A quantidade de água, a ingestão hídrica, né, interessante. Um cálculo, basicamente, para um ouvinte, né, que está nos ouvindo, seria mais ou menos, se você tiver, por exemplo, eu tenho 60 quilos, então eu tenho que tomar 3 litros de água. Então, a cada seria 20, 20, 20. A cada seria mais ou menos 3 litros, 1 litro de água por cada 20 quilos. Então, a matemática arredondando seria mais ou menos essa. Mas se a pessoa tiver 60 quilos, 3 litros de água por dia seria interessante. Agora, se a pessoa mora em regiões quentes, se a pessoa faz um treino bem intenso, que requer mais a ingestão de líquido para não desidratar, aí precisa de 500 ml a mais, 500 ml a mais para poder ficar com esse estoque de água bem suprida, né? Então, é bem interessante estar com a água em dia, a questão do descanso muscular, que é o descanso anabólico, que a gente chama, o professor pode falar, né? O educador físico pode falar melhor, ou então o sono, a higiene do sono, controle de estresse e ansiedade, tudo isso ajuda a desinflamar o corpo. Agora, aí a gente chama também, são os 5 pilares para uma boa alimentação, que é a alimentação, que é a questão do treino, questão da ingestão de água, controle de estresse, ansiedade, sono e a constância nisso tudo, para que as coisas vão fluir de melhor forma possível. Entendo. Resultado, né? Professor Álvaro, isso que a Natácia falou aí da frequência. Tem gente que de domingo a domingo vai para a academia. Tem gente que vai de domingo a domingo, de manhã à tarde, e alguns são de manhã à tarde e à noite. Existem aquelas pessoas muito frequentes na academia na busca, né, de um corpo perfeito. Essa frequência, ela também é de acordo com o biotipo de cada pessoa, 2 dias para um, 3 dias para outro, 5 dias para outro, grupos musculares diferenciados. Como é que funciona isso? A gente sabe, não é, Teofina e Natácia, que tudo em excesso prejudica, né?
Isso, exatamente. Tudo em excesso é um problema, né? Vê só, excesso de treino caracteriza overtraining, que não é legal. E, tipo assim, a sequência de treino, a frequência, ela é definida de acordo com o objetivo do praticante. Por exemplo, se eu quero evoluir na musculação, eu tenho que ter uma periodização focada na musculação. De acordo com a sua frequência, sua disponibilidade, o personal, o professor, ele faz uma prescrição que você treine 5 dias na semana e tenha 2 dias de descanso. Aí, esses 2 dias de descanso podem ocorrer no final de semana ou pode ocorrer no meio da semana, por exemplo. Isso, você treina segunda, terça e quarta, para na quinta-feira, aí vem na sexta e sábado e descansa novamente no domingo. É importante ter o descanso para o músculo. Sim, se não descansar, não cresce. Não adianta. Tem uma observação. Desculpa te interromper, professor. Tem uma observação importante, Aldo, que é em relação ao que o professor estava falando, em relação ao excesso de atividade física. Precisa ter esse descanso, né? Até a questão da alimentação também, para contribuir nesse descanso. E na nutrição a gente chama, quando as pessoas são viciadas, ou treinam de segunda a segunda, às vezes 2 vezes no dia, são viciadas, na nutrição a gente chama de vigorexia. É um transtorno alimentar, a vigorexia, né? Que é quando a pessoa é viciada em exercícios físicos, vai de segunda a segunda, extremamente certinho com a alimentação, aquele realmente em excesso, aquele famoso, popularmente conhecido como bitolado, né? Na alimentação, não se permite fazer uma refeição off no final de semana. Então, aquelas pessoas que são rigorosamente, e às vezes se olham no espelho, não ficam satisfeitos, embora esteja musculoso ou musculosa, definido, nunca está satisfeito, sempre buscando mais, mais e mais. Então, na nutrição, a gente faz essa avaliação, então já encaminha, no caso, para a psicologia, dependendo para a psiquiatria, né? Porque é um tipo de transtorno alimentar, entre outros, que existe na nutrição. Então, eu preciso ficar atento a esses detalhes. Quer dizer, porque você aí sai do corpo para a cabeça também. Tem essa coisa. Exato. Não dá certo. Ô, Etelvina, essa coisa também do treino demais, eu acho que chega a lesão, né? O músculo pode lesionar, consequentemente o osso também, não é, doutora Etelvina? Pode sim, né? Tudo isso é um conjunto, né? Você tem que se hidratar muito bem. Hoje, com a correria, as pessoas estão esquecendo de tomar água, né? Então, assim, é uma parte muito importante você se hidratar bem, fazer essa nutrição anti-inflamatória de baixo índice glicêmico, com orientação de um profissional para fornecer os nutrientes. Hoje a gente está se alimentando, né? Se alimentando, mas não está se nutrindo. As células, tanto as musculares como as ósseas, precisam muito mais que cálcio, né? A gente precisa aí de mais de 20 nutrientes para a saúde óssea. Né? A musculatura, a mesma coisa. A gente precisa estar se repondo sempre. A coenzima Q10, hoje está se falando muito. Tem pessoas que tomam medicação, civastatina e outros problemas, e que vão depredar essa coenzima Q10, então vai diminuir a sua energia. Então, tudo é uma demanda, né? O corpo precisa se movimentar, mas ele tem que ter a matéria-prima para isso, então você tem que se organizar do ponto de vista nutricional, né? Fazer a atividade física personalizada. Hoje a gente já tem a tecnologia, a inteligência artificial. A gente faz um mapeamento, então vem todo, qual é a melhor atividade física para o seu corpo, qual é a melhor suplementação para você, como é que você metaboliza suas vitaminas, seus suplementos, né? Não fazer automedicação. Às vezes a pessoa está com uma dor, né? Antes de romper um tendão, antes de uma tendinite, começa um quadro leve. Você tem uma dor e as pessoas aqui no Brasil têm muito hábito de se automedicar. Então, vai tomar um analgésico, toma um anti-inflamatório, então não dá importância. Então, quando você tem uma dor, seja na articulação, no tendão, você tem que investigar o que é que está causando aquela dor. Então, o corpo da gente ele tem um poder de se regenerar, né? A gente renova células, algumas diariamente, outras a cada 4 dias, mas os ossos estão novos a cada 7 anos. Se a gente fizer tudo direitinho a cada 7 anos, a gente tem osso novo. E o corpo dá sinais, né? O corpo avisa o tempo todo. Deixa eu pedir permissão para a senhora, doutora Etelvina, a doutora Natácia, o professor Álvaro Martins. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Atividade física, saúde, corpo, pauta do nosso debate de hoje. Em instantes, a gente retorna. CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Seguimos pela CBN e hoje a gente fala sobre saúde do corpo.
a boa prática da atividade física. A doutora Etelvina Vaz, ela é médica ortopedista, a Natácia Ferreira é nutricionista, o Álvaro Martins é professor de educação física. Ah, uma moda agora que a gente vê muito, estou citando aqui como moda, viu, Álvaro, Certo. Etelvina e Natácia, porque o que mais a gente vê, principalmente nas primeiras horas do dia, são grupos correndo pela rua, gente que está no crossfit agora também termina sendo modismo, é o povo fazendo muita atividade física de impacto. Qualquer atividade ela tem que ser pré-avaliada, Álvaro, muito bem, porque corrida. Todo mundo acha que correr é botar o tênis, botar o short e ir para a rua. Corrida é o tipo de atividade que pode causar lesões sérias? Sim, seríssimas. Tem a questão da fortalecimento, né, da parte tibial. Acontece muito, você começa a correr sem orientação, é o famoso canelite, mas ela na literatura ela tem outro nome. E tipo assim, tem muitas lesões, né? Tem a lesão de tornozelo, tem várias lesões, Aldo, relacionada à falta de orientação. Tem a questão do calçado, O tem tênis tem a termina... passada, tem a pisada, tem vários fatores. Quer dizer, então, para correr de maneira segura, eu tenho que fazer todo um trabalho de pré-avaliação antes, é? Sim, você tem que ter a pré-avaliação, tem que ter o fortalecimento muscular, tem calçados que ele só aguenta determinada quilometragem. Ah, é? É. Igual pneu, é? Isso, Então tem quer dizer tênis... que esses tênis xing-ling não prestam pra Não, nada. de jeito nenhum. Tem tênis que eu só consigo correr no máximo 5 quilômetros. Porque se eu aumento a distância, o material do tênis ele já não suporta. Ou seja, meu pé vai sofrer bastante. Então quer dizer que o tênis, estou fazendo analogia aqui, é a mesma coisa que o pneu do carro. Tem duração. Tem a duração. E tem especificidade. Entendeu? Perfeito. Por exemplo, se eu for fazer uma maratona, eu preciso de mais conforto. Então que é mais demorado. Tenho que ter um tênis mais macio, que dê mais conforto, para resistir. Será que esse povo todinho que a gente encontra na rua faz essa pré-avaliação? Porque é gente correndo demais, viu, meu amigo? Assim, eu espero e queria que fizesse, mas não é o que acontece na realidade. E quando as pessoas chegam para mim para falar modinha, eu tô achando isso excelente, porque vê que coisa interessante. As pessoas se acordando para correr, praticar atividade física, melhorar a saúde, e é algo que contagia. Contanto que seja orientada, né? Isso. Começo sozinho, daqui a pouco chamo você, chamo ela, a gente tá em grupo. É contagiante. Isso. Ô, doutora Etelvina, chega caso para a senhora, chega no seu consultório desses corredores amadores, estou falando amador porque não são profissionais, né? Exatamente, né? Porque como qualquer outro esporte, não só a corrida, como qualquer outro esporte, né, que você vai fazer, não é uma simples, né, se autodefinir, né, se autodeterminar e dizer, não, agora eu quero correr. Não, você tem que ter toda essa avaliação, né, e checar como é que está a sua estrutura muscular, né, e começar com a orientação, né. Então, assim, você não vai querer agora correr 5 quilômetros, né, tem que começar. E existem outros, é muito bom ver esse movimento na cidade, as pessoas correndo. Acho que a atividade física ao ar livre é bem interessante, né, para você estar, além de estar dentro não só estar dentro de uma academia, é importante a gente valorizar isso, mas que tem essas precauções, porque você pode tem muitas áreas com irregularidades, né? Não é todo local que está preparado, então tem as calçadas, que em algum momento você vai para a calçada, então de algum momento tem que ter cuidado com a alimentação, ter um mal-estar, então ter um desmaio, né? Ter uma queda, torcer um pé, torcer um tornozelo, né? Então sapato adequado, roupa adequada, horários que você vá progredindo devagarzinho, né? Assim, ao que você vai conquistar, né? Então realmente é mais cedo, porque às vezes 7 horas da manhã já é extremamente quente. Então, por isso que as pessoas correm mais cedo. Então, tem todo um contexto que vai influenciar no resultado. Então, não é agora eu querer ser corredora. Não, você pode ser uma corredora, mas tem que ir com calma para não acontecer as lesões por sobrecarga e por falta de preparo. E assim, por mais que a gente diga, nós temos áreas aqui para isso, felizmente. Nós temos bons parques, né, onde as pessoas praticam atividade física, né? Tem a beira-mar, que dá também para fazer uma atividade física razoável, agora, evidentemente, com toda a orientação. Ô, Natácia, claro que essa questão da alimentação
Ela pega todo mundo, inclusive os esportistas. Uhum. Eu vejo muita gente aí tomando de forma deliberada aqueles, acho que é Gatorade, né? Isotônicos, Esses né? isotônicos Depósito aí, energético, né? não é? Os É muita isotônicos. gente com 2 garrafinhas, outras pessoas com um saco cheio de barra de Proteína. cereal, não é? E achando que aquilo está repondo, tal. É preciso ter cuidado também com esse tipo de produto? Exato. Tanto antes, Aldo, o pré, que a gente chama de pré-exercício, pré-treino, seja pré-corrida, pré-crossfit, pré-pedalada, enfim. Existe a questão da alimentação pré para fornecer energia, para não ter uma hipoglicemia, né, que é baixo açúcar no sangue, a pessoa tem um desmaio e aí causa, né, lesão pela queda, como a doutora falou. Então, é toda a questão da alimentação para ingerir antes. Aí tem gente, Aldo, que faz Natácia, no consultório. Eu acordo, vou correr, mas eu não tenho tanta fome pela manhã. É fundamental eu correr pela manhã se eu não tenho tanta fome? É a questão do ir em jejum, né? Uhum. Então, assim, aí vai muito da individualidade, como a gente já falou lá no início da conversa. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente vai perguntar: você se sente confortável indo fazer exercício? Não tem problema nenhum? Não, tá, não tem problema nenhum, rendo meu treino tranquilamente. Então, pode ir em jejum. A preocupação do nutricionista vai ser antes de dormir. Antes de dormir, a gente vai ter que proporcionar uma alimentação rica em carboidratos complexos, né, interessantes, para que ela tenha essa energia, esse estoque de carboidrato, para que ela gaste quando ela for acordar para correr, para fazer a atividade física dela. Aí, durante o exercício, tem gente que gosta de tomar, né, de alta intensidade, de longa duração, aqueles gelzinhos de carboidrato, que é de rápida resposta glicêmica, né, para fornecimento de energia rápida, o Gatorade, que são são os eletrólitos, né, para repor os eletrólitos, que é gasto através também do suor. Então, é interessante esses repositores energéticos, a questão das barrinhas de proteína, tem gente que toma aqueles melzinhos em sachê, também é interessante. Então, são estratégias que são super válidas para melhorar a eficiência da corrida, do treino, para evitar possíveis lesões também musculares, evitar também um cansaço muscular extremo, quando a alimentação é bem elaborada pelo profissional de nutrição. Então, isso tudo é de suma importância para que evite lesões, tenha um bom desempenho e todo mundo fique feliz, tanto o profissional quanto o atleta. Olha, no passado, a gente tinha, assim, algumas limitações, Álvaro, na prática de atividade física. As pessoas diziam: "Não, adolescente não pode treinar, não pode ir para academia. Não, o idoso não pode ir para academia". Isso mudou radicalmente, todo mundo pode fazer o seu treino, e aí eu queria já partir do adolescente até o idoso, porque a gente estimula muito o idoso, né, e é importante, isso já é comprovado cientificamente, não é, doutora Etelvina? O idoso malhar, ir para a academia faz bem porque ele fortalece músculos. Outro dia eu vi um estudo que mostrava, Álvaro, Natácia e Etelvina, que quanto mais você malha perna, a tendência é que você evite doença degenerativa. Uma coisa tem ligação com a outra. Então, todo mundo pode praticar atividade numa academia de musculação, Álvaro? Vê só, a questão das academias tem a questão da idade, né? Tem as regras, mas assim, a partir de 10, 12 anos, as crianças já praticam modalidades esportivas e Não necessariamente musculação, claro, né? Isso, não necessariamente E musculação. se preciso for. Musculação também parte muito do princípio do adolescente e da criança. Tá. Alguns iniciam com 12 anos, outros com 14, Tá. nessa média. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Assim, tem orientação e a gente entender o processo e o momento que a criança ou adolescente está. Entendo. A questão do idoso também é o mesmo processo. Assim, desde que tenha orientação, o processo é muito útil e muito favorável. É a mesma coisa, eu acho que cai para essa coisa de proteína, né, Natácia? Tem gente que toma deliberadamente, quando isso tem que ter prescrição médica, né? Às vezes, Aldo, acontece, tá? Que eu não gosto muito, mas já chega no consultório, doutora, eu tô com esse pote de proteína, o que é que eu faço? Nem matriculou na academia, comprou suplementação, depois vai para nutrição. É danado isso. E, Porque é fácil, né? Todo mundo compra, né? Em qualquer lugar, né? Exato, exato. Então, assim, mas a relação à questão da proteína, ela pode ser tomada para pessoas, né, que treinam, pessoas que não treinam, que é o quê? É uma proteína em pó, né? Que tem vários tipos, tem concentrado, isolado, hidrolisado. Então, tem que saber qual o ideal para aquela pessoa, né? Para quem quer tomar aquela proteína. Se então, são 3 perguntas que eu faço: para quem, para quê, quando,
né? Se for interessante essa oferta. Então, tem que saber a quantidade, se é realmente necessário, se é através de alimentação sólida, supre a quantidade de proteína diária para aquela pessoa. Então, tem que ser todo feito umas perguntinhas básicas antes de suplementar, porque às vezes não faz nem necessidade de suplementar a proteína em pó. Às vezes o paciente até economiza um dinheirinho e compra de comida sólida que sai mais em conta, mais barato, mas quando o paciente tem um trabalho muito pesado ou não tem tempo para organizar suas refeições, a proteína em pó cai muito bem pela praticidade, pela facilidade que é misturar com água, misturar com leite, aí vai de acordo, misturar com uma fruta, colocar no mingau de aveia, então é bem flexível a proteína, mas é interessante, mas serve para todo mundo? Às vezes não, tem que avaliar, com comida mesmo sólida, às vezes até supre. Entendo. E Doutora essa questão, Naldo, que você falou, sim, em relação ao idoso, né? Então, assim, não é que pode, deve, né? A gente tem que começar a se cuidar, na verdade, aí o ideal é que a gente, com uns 25, 30 anos, a gente já comece a fazer essa reposição, né? A gente já começa a ficar idoso, acho que a partir dos 25, dos 30, né? Já começa a diminuir, né? A gente vai perdendo isso, calor. Né? De fato, tem isso, né? Já começa a ir embora, né? A gente vai começando a perder colágeno, né? A gente 60% a 70% água e o resto é colágeno, né? Então a gente começa a perder colágeno, né? Vai ficando cabelo branco, a pele, com as rugas, isso tudo é o externo do que a gente está perdendo. E vai acontecer a perca óssea também, né? E ainda tem a menopausa aí, que as mulheres aceleram mais isso, né? Mas tudo isso a gente tem como prevenir, fazendo suplementação, né? A vitamina D ficou tão em evidência com a pandemia, né? Que não é uma vitamina, é um hormônio, então tá todo mundo aí, ninguém toma mais banho de sol, o sol agora virou um demônio, né? Todo mundo tem que usar protetor solar, mas ele é terapêutico, né? A helioterapia. Ômega 3 também, sol, muito importante. Ômega 3, coenzima Q10, o colágeno, né? Ô, Etelvina, veja o que é a sabedoria do animal. Quem tem cachorrinho sabe o que eu vou falar. Determinada hora do dia, o cachorrinho vai lá e busca o sol para tomar o solzinho dele, né? Vai lá, quando entra o raio de sol pela janela, ele chega lá, se estica e fica tomando o solzinho dele. E as pessoas terminam correndo do que é uma vitamina natural, né, Etelvina? Exatamente. E aí é importante essa questão da musculatura, da musculação, porque a gente vai perdendo, né? E aí o adulto, o idoso, o que é que acontece? Ele tem os desequilíbrios, as quedas, justamente por a deficiência muscular, que é o que chama-se de sarcopenia. Então, é super importante o idoso, principalmente, fazer, mas não deixar para fazer atividade física lá quando tiver idoso, né? A gente vai fazendo tudo antes. Nunca é cedo, né? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, você pode a começar prevenção, hoje, né? Exato, a prevenção é que é tudo. Agora, doutora Etelvina, massa muscular a gente vai perdendo com a avançada da idade, é? Isso, a partir dos 30 anos a gente vai perdendo colágeno, a estrutura colágeno, vai perdendo massa muscular. Então, por isso que a gente vai ficando, né, com essa deficiência muscular, a gente vai fazendo isso. É interessante, tem vários trabalhos científicos que mostram as ressonâncias, né, de uma pessoa com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, que não faz atividade física. E o contrário também. Quando aquele paciente, né, ele é ativo, ele pratica atividade física, ele tem a ressonância, a quantidade de músculo igual ou até mais do que uma pessoa de 50 anos. Então, se eu começar a minha atividade física hoje, independente da minha idade, eu vou recuperar, eu vou fazer essa substituição. O organismo, nosso corpo é uma máquina perfeita. Né? Então, se eu tenho hoje uma osteoporose, se eu tenho hoje uma sarcopenia, eu começo hoje fazendo atividade física, fazendo a nutrição adequada, fazendo a suplementação adequada, tudo isso vai ser reorganizado, reestruturado. Porque eu não posso chegar aos 85 anos e dizer, a partir de agora eu vou malhar. Tem isso também. Legal, mas você não tem uma vida toda, né? E outra, atividade física, não é, Álvaro? Uma caminhada já é considerada uma atividade física? São 110 mil passos, né, por dia que a Organização Mundial de Saúde recomenda, né, Aldo? Mas por que eu estou falando isso? Porque da caminhada começa a surgir muita coisa. Né? Porque assim, Aldo, existe uma diferença, né? Atividade física são coisas, atividades que a gente faz cotidianamente. Caminhar, levantar, subir uma escada, isso é atividade física. E então a OMS caracteriza que a gente deve ter no mínimo 150 minutos semanais de atividade física. Então, quem caminha 1 hora por dia, a gente se enquadra nesse processo já aí, né? 3 vezes na semana, ou então 5 vezes na semana, o importante 30 é se minutos. movimentar. Exatamente. Né?
Porque até orientação, eu já vi de alguns professores, olha, você mora, sei lá, no quarto andar, no quinto andar, você desce normal de escada, faz a sua caminhada e na volta você sobe nas escadas, no degrau, né? Isso. Tem que se arrumar uma maneira de fazer atividade, né? Isso. E pegando um gancho bem importante que a doutora falou, sarcopenia é a perca de massa muscular, né? E hoje, cientificamente comprovado, só existe 2 meios de você conseguir parar isso aí. Tá, A musculação e a boa orientação nutricional. tá. Eu tenho que fazer a musculação e tenho que ter uma boa nutrição, tenho que me alimentar bem. Então, pelo que vocês estão dizendo aí, até os 25 anos, 30, até 25 anos, você faz o que quer. Passou dos 25 anos, é obrigação fazer atividade física. Não tem esse negócio de dizer eu não vou fazer, não. É obrigação, né? Para não morrer, ou para viver bem, né? E comer bem, né? Também, né? Exatamente. Como você falou anteriormente, a questão da atividade física, tem uma das coisas que eu até falo para os meus pacientes. Então, vai ao shopping, evita usar o elevador ou a escada rolante, pega a escada normal. Então, são estratégias bestas, pouquinhas, que a gente vai se movimentando, como você falou, mexer o esqueleto de alguma forma, né? Pegou um carro de aplicativo, vai pegar um ônibus, para uma parada antes, vai ver se vai andando, para mexer o esqueleto de alguma forma, para a gente não ficar ganhando peso, porque hoje em dia o que tem das facilidades de aplicativo de comida, aplicativo de deixar na porta, que antes não tinha, então a obesidade vai crescendo cada vez mais, então a gente tem que se preocupar com isso. A gente não se levanta mais nem para ligar uma televisão, nem para ligar um ar-condicionado. É tudo no controle. Até para abrir uma cortina hoje é no controle, né? Então, assim, no controle. Ô, Teovina, nem controle estão usando mais. É o celular, aplicativo de A celular. Alex faz tudo. Alex, acende a luz. A desgraçada vai lá e acende. Alex, abre a porta. Verdade. Abre. Então, pois é. Você fica... Então, com isso, o gasto calórico vai diminuindo e aí a gente vai consumindo mais caloria e aí vai aumentando a obesidade, né? A sobrepeso. E aí tá isso. Ao ócio, né? Acho que vai em 2000 e daqui a alguns anos, 75% dos brasileiros estarão sedentários. 75%. É muita coisa. E aí vem o pacote, né? E vão ser 10 milhões de pessoas com as doenças crônico-degenerativas, né? Por diabetes da vida e tudo isso que vai trazendo uma bola de neve. Vamos trabalhar aí para a gente tentar reverter essa previsão, né? Mas aí a gente tem que estar com uma coisa que é muito importante, a inteligência emocional. A gente tem que estar bem, não é? Para ter esse autocuidado, né? Para a gente dizer, não, eu vou acordar um pouco mais cedo para eu fazer minha atividade física. Então, se a gente não está bem com a gente não vai fazer essas mudanças, né? Porque é um estilo de vida, né? Não existe dieta, não existe atividade física, não existe corpo perfeito. Existe investimento diário, né? Doença, a gente vai lá na farmácia e compra o remédio, mas saúde é investimento, é diário, né? Isso tem que vir, inclusive, do Estado, né? Quando eu digo Estado, de um modo geral, que tem que cuidar da saúde das pessoas com prevenção, né? Não existe prevenção, não existe. Então, eu estava discutindo que o Congresso está discutindo agora a possibilidade de regulamentar a venda do cigarro eletrônico. Quer dizer, isso é um desserviço monstruoso para a sociedade brasileira, né? Uma coisa que a gente já sabe que cientificamente faz mal, que é droga, mas infelizmente os maus políticos eles agem apenas pensando nos negócios deles, lamentavelmente. Natácia, muito obrigado. É um exemplo, né, da prevenção de uma osteoporose, uma coisa tão simples de você evitar, né? Quantos pacientes hoje foram internados por uma fratura de raio distal, por uma fratura de colo de fêmur, que termina complicando e cirurgia, sobrecarregando o sistema único de saúde por uma coisa tão simples de se evitar. Podia evitar. Professor Álvaro, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Aldo, que agradeço. É muito bom essa integração. E frisando, né? É um conjunto. Claro. Só o exercício físico sozinho não dá certo, sem a alimentação também não dá certo, sem a parte da ortopedia para orientar não dá certo e pegando o gancho que a doutora falou da parte psicológica, né? Tem que estar bem. Tem que querer, entendeu? Teovino, obrigado, viu, doutora Teovino Vaz? Mais uma vez. Agradeço aí a todos. Eu que agradeço. Natácia, muito obrigado, viu? Obrigada mesmo. E só queria deixar uma observação que o meu esposo ele é muito fã do programa, muito fã de você, da CBN. Hoje é aniversário dele, inclusive. Qual é o nome dele? Thales Candeia.
Thales, atenção, Thales Candeias, parabéns para você. Prepare o bolo. Aliás, Isso. bolo não, né? Preparar o bolo com a nutricionista do lado, né? Olha só que tutorial. Faz um bolinho nutricional aí, né? Fish, low carb. Mas obrigada pelo convite, tá? Espero mais próximas oportunidades poder participar mais vezes. Não tem a menor dúvida Até a disso. próxima. Obrigada. Até logo. Disponibiliza o Se programa. cuidem, investem na saúde.